No livro do Apocalipse encontramos as 3 últimas mensagens de Deus para nós. Estas mensagens são de extrema importância, pois são destinadas a preparar o mundo para o retorno de Jesus Cristo. Elas são apresentadas em Apocalipse 14, 6, 12, um capítulo que descreve eventos proféticos significativos. Estas mensagens são advertências divinas, chamados ao arrependimento e à verdadeira adoração a Deus. Elas são relevantes para todos nós, especialmente nos dias atuais, pois vivemos no tempo do fim. Mas que mensagens são estas? Deus enviou-nos estas advertências urgentes para nos salvar. Seria sábio ignorá-las? Em Apocalipse 14, 6, 7 lemos: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. A primeira mensagem é uma proclamação do Evangelho Eterno. Mas o que é o Evangelho Eterno? O termo Evangelho significa boas novas, e no contexto bíblico refere-se à boa nova da salvação através de Jesus Cristo. Quando chamado de eterno, destaca-se que esta mensagem de salvação é um tema constante desde a criação até o fim dos tempos. Esta é uma chamada universal, uma mensagem destinada a todos independentemente da sua nação, tribo, língua ou povo. Esta ênfase na proclamação do Evangelho a todas as nações e línguas é um tema recorrente na Bíblia. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus instrui os seus discípulos: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta é a grande comissão de Cristo aos seus seguidores, um chamado para compartilhar as boas novas de salvação com o mundo. E é exatamente isso que a primeira parte da primeira mensagem nos informa: proclamar o Evangelho eterno a todas as nações e línguas. Esta mensagem é especialmente relevante nos dias de hoje, onde temos a capacidade de comunicar instantaneamente com pessoas de todo o mundo. Nunca antes na história a proclamação do Evangelho a todas as nações e línguas foi tão possível como é agora. A segunda parte da primeira mensagem é um chamado para reconhecer a soberania de Deus, a chegada do seu juízo e a necessidade de adorá-lo como o Criador. A importância profética desta mensagem é imensa. Ela anuncia a chegada do juízo de Deus. Este juízo não deve ser visto com medo, mas como a promessa de Deus de que haverá justiça e que o mal será finalmente derrotado. Na Bíblia, temer a Deus não significa ter medo dele como se teme algo perigoso ou prejudicial. Em vez disso, significa ter um profundo respeito e reverência por Deus e pelos seus mandamentos. É um chamado para reconhecer a sua autoridade e viver de acordo com a sua vontade. Mas como posso adorar a Deus e reconhecer a sua autoridade? A adoração a Deus como o Criador é o tema central na Bíblia. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, somos apresentados à história da criação, onde Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, o sábado. A primeira mensagem angélica em Apocalipse 14, 7 e o relato em Êxodo 28, 11 compartilham um tema comum: a adoração a Deus como o Criador. Em Êxodo 28, 11, Deus ordena: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Este mandamento estabelece o sábado como um dia de descanso e adoração a Deus, em reconhecimento da sua obra criadora. É um lembrete semanal de que Deus é o Criador de tudo que existe. Mas o que isto tem exatamente a ver com a primeira mensagem? Olhando para a primeira mensagem angélica em Apocalipse 14, 7, vemos um chamado semelhante para adorar a Deus como o Criador. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Assim como o mandamento do sábado,
esta mensagem usa uma linguagem semelhante, para não dizer igual. Ambos os textos destacam a importância de adorar a Deus como o Criador e de viver de acordo com seus mandamentos. E é interessante, porque o quarto mandamento é o único que começa com lembra-te. Será porque este seria o que a maioria do cristianismo iria esquecer? A segunda mensagem angélica é uma proclamação da queda de Babilônia. Em Apocalipse 14:8 lemos: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia, no contexto bíblico, é um símbolo de confusão religiosa e rebelião contra Deus. O nome Babilônia vem do termo hebraico Babel, que significa confusão. Esta associação remonta à história da Torre de Babel em Gênesis 11, onde a humanidade, em sua arrogância, tentou construir uma torre que alcançasse o céu. Deus interveio, confundindo as línguas dos construtores e espalhando-os pela terra. No entanto, no contexto do Apocalipse, Babilônia não se refere à cidade histórica, mas sim a sistemas religiosos falsos e corruptos que se opõem à verdade de Deus. A proclamação da queda de Babilônia é uma advertência contra a adesão a esses sistemas falsos. É um chamado para rejeitar as falsas doutrinas e práticas que esses sistemas promovem e retornar à verdade de Deus conforme revelada na Bíblia. A queda de Babilônia também é uma promessa de que Deus finalmente julgará e derrubará esses sistemas falsos. É uma garantia de que a verdade prevalecerá e que Deus reinará supremo. Este vinho simboliza as falsas doutrinas e práticas que intoxicam e enganam as pessoas, levando-as a se afastarem da verdade de Deus. Em Apocalipse 17:18, a grande Babilônia é descrita como a grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra. Este termo cidade indica um grupo organizado de pessoas. Como essa grande cidade controla os reis da terra, a grande Babilônia só pode ser uma organização influente de alcance internacional. A grande Babilônia também é descrita como uma meretriz, que comete imoralidade sexual com os reis da terra, formando alianças com os governantes para ganhar poder e influência. Esta meretriz é um poderoso sistema mundano a serviço de Satanás, que seduz a humanidade a prestar culto ao sistema satânico. Mas quem é a Babilônia? Bom, isso poderia ser material para um próximo vídeo. O que achas? A queda de Babilônia é uma promessa de que esses sistemas falsos não prevalecerão. Deus julgará e derrubará esses sistemas, e a verdade prevalecerá. Portanto, a segunda mensagem angélica é um chamado para rejeitar a confusão espiritual representada por Babilônia e abraçar a verdade de Deus, conforme revelada na Bíblia. A terceira mensagem angélica é uma advertência séria contra a falsa adoração. Em Apocalipse 14:9-12 lemos: Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta mensagem é uma advertência contra a adoração da besta e a aceitação da sua marca, que são símbolos de adoração falsa e desobediência aos mandamentos de Deus. A besta é um símbolo bíblico para sistemas de poder que se opõem a Deus e à sua verdade. Por outro lado, a mensagem também destaca a adoração verdadeira, representada pelos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Estes são os que resistem à adoração falsa e permanecem fiéis a Deus, mesmo em face da perseguição. A marca da besta é um conceito encontrado no livro do Apocalipse, especificamente em Apocalipse 13:16-18. Esta marca é mencionada como um sinal que identifica os adoradores da besta. A besta, neste contexto, é um símbolo para sistemas de poder que se opõem a Deus e à sua verdade. A marca da besta é descrita como sendo colocada na mão direita ou na testa das pessoas. Aqueles que não possuem a marca são impedidos de comprar e vender. Isso sugere que a marca da besta pode ser vista como um símbolo de lealdade e conformidade com o sistema da besta.
A relação entre a marca da besta e a adoração falsa é clara. Aqueles que aceitam a marca estão se comprometendo com o sistema do anticristo e renunciando à sua fé em Deus. Por outro lado, o livro do Apocalipse também adverte que quem adorar a besta e sua imagem e carregar sua marca na testa ou na mão, tomará do vinho da ira de Deus. Isso significa que tal pessoa será condenada ao inferno. Portanto, a marca da besta é um símbolo poderoso na Bíblia que representa a adoração falsa e a rejeição de Deus. As 3 mensagens angélicas em Apocalipse 14 são como 3 alertas importantes de Deus para nós. A primeira mensagem diz para adorarmos a Deus porque Ele é o Criador de tudo, o céu, a terra, o mar, tudo o que existe. Isto é muito semelhante ao 4º mandamento que Deus nos deu, que nos lembra de guardar o sábado como um dia especial de descanso e adoração a Deus, que fez tudo. Agora, a segunda mensagem fala sobre a queda de algo chamado Babilônia. Na Bíblia, Babilônia é usada como um símbolo para sistemas que se opõem a Deus e causam confusão. Também um alerta ao arrependimento e estilos de vida contrários à palavra. Então, esta mensagem está a avisar-nos para nos afastarmos de crenças e práticas que não estão de acordo com a verdade de Deus. A terceira mensagem é um aviso sério sobre algo chamado a marca da besta. Esta marca é um sinal de lealdade a um poder que se opõe a Deus. É como se estivéssemos a escolher seguir um caminho que é contra o que Deus nos ensinou. Agora, se pensarmos sobre isto, se o sábado é um sinal da nossa verdadeira adoração a Deus, então a marca da besta poderia ser um sinal de adoração falsa. E se olharmos para a história, vemos que o mandamento do sábado foi alterado para o domingo por alguns. Então, poderíamos perguntar: será que a adoração no domingo poderia ser essa marca da besta? Essa adoração falsa? É uma pergunta interessante para refletir, não é? E é um convite para todos nós examinarmos cuidadosamente as nossas crenças e práticas à luz da Bíblia. Vivemos em tempos sem precedentes. A velocidade da mudança, a complexidade dos desafios que enfrentamos e a incerteza do futuro podem ser esmagadoras. No entanto, as mensagens angélicas encontradas em Apocalipse 14, 6 e 12 são mais relevantes do que nunca. As mensagens angélicas são um chamado para a adoração verdadeira, um alerta contra a adoração falsa e uma promessa de justiça divina. Elas nos lembram da soberania de Deus, da importância de viver de acordo com seus mandamentos e da esperança que temos em Jesus Cristo. Em um mundo onde a verdade é muitas vezes distorcida e a adoração falsa é comum, estas mensagens são um farol de luz. Elas nos chamam de volta à verdade de Deus e nos encorajam a permanecer firmes em nossa fé. Como cristãos, somos desafiados a proclamar essas mensagens ao mundo. Isso não é apenas uma responsabilidade, mas um privilégio. Temos a oportunidade de compartilhar a boa nova do amor de Deus, da salvação através de Jesus Cristo e da promessa de um novo céu e uma nova terra.